Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Hoje, nossa aula de matemática, página 237. Então, peguem a apostila e abram na página 237. Vamos dar continuidade ao módulo 21, sequências e contagens visuais. Então, estávamos encontrando o motivo daquela sequência, aonde começava a se repetir. Hoje, na nossa aula, página 237, atividade 2, vamos dar uma olhada na configuração retangular. Então, todos juntos, pegaram a apostila? Página 237. 1. Observe a configuração retangular abaixo. Então, nessa imagem, vocês vão lembrar da caixa de manga, vista nas últimas aulas. Lembram a caixa de manga? Elas eram todas enfileiradinhas, todas organizadas em linhas e colunas. Aqui também temos essa configuração retangular, só que com animais. Então, temos aqui, diminuindo um pouquinho a nossa imagem, temos macacos, girafas, zebras. Então, só lembrando para vocês, linhas, eu lembro da linha do caderno. Então, como que eu escrevo na linha do caderno? Então, eu sempre vou lembrando. E as colunas é o que ficou, é o que vai separar essas linhas. Então, já deixam escrito colunas em cima, linhas na lateral. Então, vamos contar quantas linhas tem nessa configuração retangular? Então, olha só. 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 linhas. Quantas colunas eu tenho? Olha só que engraçado, já contei essa daqui na linha. Vou contá-la novamente na coluna. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 colunas. Então, eu tenho 3 linhas por 6 colunas. Então, essa configuração retangular nada mais é do que lado vezes lado. Se eu quero saber o total de animaizinhos que tem dentro desse quadrado, desse retângulo, eu vou fazer 3 vezes 6, ok? Muito fácil. Então, se eu quiser saber o total, a minha linguagem matemática, 3 vezes 6, 18. Ok? Então, se eu contar todos os animaizinhos que tem aqui, um por um, tem que ter 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Deu certo? Sim. Então, essa é a minha configuração retangular, minha escrita matemática, multiplicativa. Então, temos algumas questões agora para resolver. Assinale com um X as frases que expressam as quantidades corretas. Então, se estiver certo, eu vou fazer um X. Se estiver errada, vou deixar sem nada. Atenção! Pode haver mais do que uma opção correta. Então, eu preciso sempre voltando na minha imagem. Letra A. A quantidade de girafas.
Vamos falar das girafas. Então, eu preciso voltar lá e contar quantas girafas tem. Vou resolver a letra A e depois vocês façam a letra B, C e D. Então, a quantidade de girafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 girafas. Então, eu sempre vou marcando para não me perder. A quantidade de girafas é o dobro da quantidade de macacos. Então, eu preciso ver a quantidade de macacos. 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 o quê? Macacos. Então, olha só a minha pergunta. A quantidade de girafas, que são 6, é o dobro da quantidade de macacos? Então, eu quero o dobro de qual número? De macacos. Olha só minha pergunta. A quantidade de girafas é o dobro da quantidade de macacos? Para saber o dobro da quantidade de macacos, eu preciso fazer o quê? Quando eu quero o dobro de algo, eu posso multiplicar o meu número por 2. Então, 3 vezes 2 é 6. Ou então, eu posso somar esse número 2 vezes. Então, ele mais ele. 3 mais 3. Assim também eu consigo encontrar o dobro. 3 mais 3, 6. Então, sim, tá correto. Vou fazer o X. A quantidade de girafas, que seria 6, é o dobro da quantidade de macacos. Então, 6 é o dobro de 3. Por quê? 3 mais 3 é 6. Ou 3 vezes 2 é 6. Então, sim, tá correto. Então, agora eu tenho a letra B, C e D. A quantidade de macacos é a metade da quantidade de girafas. Então, busquem lá a quantidade de macacos, quantidade de girafas. C. A quantidade de zebras é o triplo. Quando eu quero saber o triplo, o que eu faço? Vou somar esse número 3 vezes. Se for o número 3, 3 mais 3 mais 3. Ou então, eu faço 3 vezes 3. Letra D. A quantidade de zebras é o triplo da quantidade de macacos. A mesma coisa. Então, vamos supor que a quantidade de zebras é o 4. Ou macacos 5. Preciso saber o triplo. Então, vamos supor que é o número 5. Vou fazer 5 vezes 3, ou então somar os 5 3 vezes. 5 mais 5 mais 5. Consigo saber o triplo. Olha agora na página 238. Temos alguns passarinhos. Temos na cor verde, na cor azul, na cor amarela. Olha só que gracinha. Mas vocês perceberam que aqui também tem uma configuração retangular? Então, olha só a pergunta. 2. Observe a configuração retangular a seguir, sem contar 1 a 1. Então, eu não vou contar 1 a 1. Represente em linguagem matemática o que se pede. Então, esse te explicou lá na girafa, dos macacos, das zebras. Então, temos linha vezes coluna. Então, vocês precisam contar quantas linhas eu tenho, quantas colunas eu tenho.
Lembrando que esse daqui vocês vão somar tanto na linha como na coluna. Então, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 linhas. Quantas colunas? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, percebam que eu somei ele tanto na coluna, tanto na linha. Então, aqui eu tenho 5 colunas. Ok? Então, letra A. Quantos passarinhos há ao todo? Então, quantos passarinhos tem aqui? Como que vocês podem fazer para descobrir? A multiplicação. Letra B. Quantos passarinhos são verdes? Quantos passarinhos tem aqui que são verdes? Letra C. Quantos passarinhos são amarelos? Quantos passarinhos amarelos tem aqui? Vocês podem contar. Vamos supor que eu não quero contar um por um. Mas como, tia? Muito simples. Olhem só. Vou fazer do passarinho amarelo, que foi o último que eu li. Quantos passarinhos são amarelos? Eu não quero contar. Ah, não quero, porque é legal fazer configuração retangular. Então, eu separo aqui os amarelinhos. Vou separar aqui para não confundir com a escrita roxa. Vou contar quantas linhas tem. Então, 1, 2, 3, 4 linhas. Então, vou lá, marco 4 linhas, vezes... Quantas colunas? Uma, preciso contar novamente, ó. 1, 2. Então, 4 vezes 2. Muito bacana, né? Então, eu precisei contar um por um? Não, quando vocês fizerem essa multiplicação, vai dar o número total de passarinho amarelo certinho. Tá bom? Letra D. E quantos são azuis? Então, vocês podem vir contar um por um aqui sim, tá? Tantos amarelinhos, tantos os azuis, tantos os verdes. Então, podem vir contar um por um. Quem quiser fazer por configuração retangular, a configuração retangular é linha vezes coluna. Pode colocar representação aqui também e o resultado. A tia só não vai colocar para vocês poderem ir fazendo. Letra E. A quantidade de passarinhos amarelos é igual, maior ou menor do que a quantidade de passarinhos verdes? Então, primeiro, vocês vão marcar aqui em cima quantos passarinhos amarelos tem. Depois, vão marcar aqui quantos passarinhos verdes tem. Então, coloquem o número aqui e o número aqui, de amarelos e de verde. Fez isso? Olha só. Vocês vão prestar atenção na quantidade de amarelo e verde. É igual, maior ou menor? Então, esse número aqui de passarinhos amarelos é igual, maior ou menor do que os passarinhos verdes? Coloquem aqui, tá? Então, para isso, precisa sim colocar o número dos passarinhos aqui para não se perder. Letra F. A quantidade de passarinhos verdes, a mesma coisa. Vou buscar a quantidade de passarinhos verdes e escrever aqui. Representa a metade. O que é a metade mesmo?
quando eu divido o meu número por 2. Então, se eu tenho 4, eu preciso separar esse número em duas partes, ó. Então, se eu tenho 4, eu vou colocar um aqui, um para cá. Sobrou? Dá para colocar mais um aqui e outro para cá. Então, ó, 4 dividido por 2 vai ser 2. Então, é a metade do número, tá? Quando eu divido o meu número por 2. Então, sempre colocando a quantidade aqui, ó, verdes representa a metade, o dobro. Quando eu quero o dobro, eu multiplico por 2, ou somo o número 2 vezes. Metade, eu divido por 2. Da quantidade de passarinhos azuis. Então, eu vou lá buscar o número de passarinhos azuis e colocar aqui. Então, a quantidade de passarinhos verdes representa a metade, o dobro da quantidade de passarinhos azuis. Por quê? Então, vocês têm que colocar também por quê. Como que vocês descobriram isso? Então, por isso que eu sempre preciso colocar o meu valor. Para terminar, letra G, a quantidade de passarinhos azuis, então eu vou colocar o número de passarinhos azuis aqui. Representa a metade, olha lá a metade, dividido por 2 esse número, ou o dobro vezes 2 do número de passarinhos verdes. Percebam que está meio que invertido as perguntas aqui, ó. Azuis e verdes está em locais diferentes, ó. Isso faz toda a diferença, porque aqui está perguntando dos azuis primeiro, depois do verde. E aqui, ao contrário. Então, prestem muita atenção nisso, tá? Sempre vai colocando o número aqui para não se perder. Então, agora temos um desafio na página 239. Observe as informações dos quadros e descubra a figura procurada. Então, na primeira figura, eu tenho uma figura oval, um losango, um trapézio e um paralelograma, essa última figura. Então, olha só, observe as informações dos quadros e descubra a figura procurada. Estamos procurando uma figura. Está aqui nessa linha, essa figura. Ela está aqui. Não está aqui nessa linha. Então, essa figura que estamos procurando, ela não aparece nessa linha aqui, olha. Ela está na primeira linha, mas ela não está na segunda linha e ela também está na terceira linha. Qual figura é essa? Podem desenhar a figura aqui mesmo, ok? Se não lembrar o nome, pode colocar o desenho, pintar bonitinho. E para a tarefa, a atividade 3 da página 240. 3. Observe a configuração retangular. Então, temos aqui uma configuração retangular com alguns ursinhos. Primeira pergunta, letra A. Anote quantos são os ursinhos. Então, aqui vocês irão contar quantos ursinhos tem no total. Então, vão contando. 1, 2, 3. Como é uma configuração retangular pequena, tem como contar. Os ursos. B. Assinale com X as alternativas corretas.
em relação à quantidade de ursos do quadro acima. Então, quantos ursinhos temos? Coloquem o número aqui. Esse número, o dobro de 4, a metade de 10, o dobro de 5 menos 1, a metade de 16, o triplo de 3. Duas questões estão corretas. Então, vocês precisam saber um número, o dobro. Então, o dobro de 4. Qual que é o dobro de 4? Se eu fizer 4 vezes 2, eu tenho o resultado que é o dobro. Ou então, 4 mais 4. A metade de 10. Qual é o número da metade de 10? O que eu preciso saber para saber a metade de 10? Então, eu preciso dividir esse número em duas partes. O dobro de 5 menos 1. Então, qual é o dobro de 5? 5 mais 5, ou então 5 vezes 2, e o resultado eu vou menos 1. A metade de 16. Então, vocês precisam comparar a quantidade de ursinhos com essas questões que estão aí, ok? Lembrando que eu vou contar esse quadradinho? Não tem ursinho aqui? Não, está perguntando a quantidade de ursos. Então, agora, dá stop no vídeo que vamos começar a correção das atividades. Então, voltando na página 237, correção das atividades. Então, quem ainda não fez, espera, terminem com calma e daqui a pouco dá play na tia, tá? Então, agora página 237 com a correção. Então, temos aqui uma configuração retangular. Precisamos responder algumas perguntas. A quantidade de girafas. Então, eu vou anotar aqui. Quantidade de girafas. 6. É o dobro da quantidade de macacos? Macaco, eu tenho 3 macacos. Então, olha só minha pergunta. A quantidade de girafas, número 6, é o dobro da quantidade de macacos? Qual é o dobro de 3? 6, por quê? 3 vezes 2 é 6, então está correto. O X aqui é o correto, tá? Pode fazer assim também, ó, que bacana. Para não se confundir com certo ou errado, podemos fazer isso aqui. Quer ver? Certo? Letra B. A quantidade de macacos, então, macacos eu tenho 3. É a metade da quantidade de girafas. Girafas eu tenho 6. A quantidade de macacos, 3. É a metade da quantidade de girafas, 6. O 6, tá certo aqui? 3 é metade de 6? Sim, mesma coisa se eu dividisse o 6 por 2. Preciso separar o 6 em duas partes. Então, eu tenho 3, porque 3 mais 3 é 6. Então, também está correto. A quantidade de zebras, então eu tenho 9 zebras, é o triplo da quantidade de girafas. Então, eu tenho aqui 6 girafas. Como que eu vou saber o triplo, Pro? Então, eu faço 6 vezes 3. Então, eu preciso fazer aqui, ó.
é o triplo da quantidade de girafas. Então, 6 vezes 3. Quanto que é 6 vezes 3? 18. Então, a quantidade de zebras, que são 9, é o triplo da quantidade de girafas, que são 6? Não. A quantidade de zebras é o triplo da quantidade de macacos. Então, quantas zebras tem? 9. E macacos? 3. Então, a quantidade de zebras é o triplo da quantidade de macacos. Então, eu vou fazer o triplo agora. 3 vezes 3, que é 9. Ó, o número bateu. Então, essa está correta. Se eu fizer também 3 mais 3 mais 3, ó, percebam, 3 vezes. Também dá certo, que dá 9. Ok, pessoal, até aqui? Então, 2. Eu tenho os passarinhos verdes, azuis, amarelos. Então, aqui, pergunta A. Quantos passarinhos há ao todo? Lembram da nossa configuração? Então, aqui eu tenho 4. E aqui eu tenho quantos? 2, 4, 5. Então, aqui eu tenho 5. Então, aqui eu faço 4 vezes 5 é igual a 20. Quantos passarinhos são verdes? Eu posso vir aqui, 1, 2, 3, 4, vezes 2. 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. Muito bem. Então, agora, quantos passarinhos são amarelos? Eu posso vir na lateral e contar. 1, 2, 3, 4 vezes 2. A mesma conta, 4 vezes 2, 8. Poderia vir contando um por um? Sim, não tem nada. E quantos são os azuis? Vou contar também como configuração retangular para vocês verem que dá certo. 1, 2, 3, 4. 4 vezes quanto? Vezes 1. Só tem uma coluna. 4 vezes 1 é igual a 4. Poderia sim vir contando um por um. Letra E. A quantidade de passarinhos amarelos. Então, eu venho aqui e pego minha informação. Amarelos. Eu tenho 8. É igual, maior ou menor do que é da quantidade de passarinhos verdes? Vamos procurar verde. 8. Então, é igual. 8 é igual a 8 é igual a 8. Então, são iguais. A quantidade de passarinhos verdes e amarelos são iguais. Vamos escrever aqui. Quantidade de passarinhos amarelos e verdes são iguais. Prontinho. Letra
F. A quantidade de passarinhos verdes. Então, vou lá buscar quantos são os passarinhos verdes. 8. Então, coloca aqui, ó. Representa a metade ou o dobro da quantidade de passarinho azuis. Vamos lá também buscar informação. Quantos são os azuis? 4. Olha só, a quantidade de passarinhos verdes representa a metade ou o dobro da quantidade de passarinhos azuis. Aqui eu tenho 4. O 8 representa o que de 4? O dobro. Porque 4 mais 4 é 8. Ou então, 4 vezes 2 é igual a 8. Então, aqui representa o dobro. Então, vamos escrever aqui também. Representa o dobro da quantidade. Vocês podem complementar, tá? Deixem um exemplo, como tá aqui, ó. 4 mais 4 é igual a 8, 4 vezes 2 é igual a 8, olha só. E G, a quantidade de passarinhos azuis, então sempre buscando informação. Quantos passarinhos azuis eu tenho? São 4, então eu já marco aqui em cima. A quantidade de passarinhos azuis representa a metade ou o dobro do número de passarinhos verdes. Quantos passarinhos verdes eu tenho, ó? 8, busco lá em cima. 8, então vou anotar aqui. Olha só, isso aqui é o dobro, pessoal. Aqui vai ser o quê? A metade, por quê? Eu tenho 8. Olha só, o 4 para o 8 é o quê? A metade. Então, podem escrever aqui. Representa a metade. Porque também, olha só, se eu fizer 8 dividido por 2, que é a minha metade, olha só, lá na tabuada do 2, 2 vezes o que dá 8? 2 vezes 4, que dá 8. Então, aqui eu tiro 8, sobra 0, tá bom? Então, 2 vezes 4 é igual a 8. Então, sim, aqui representa o quê? O que vocês falaram? Deixa eu apagar aqui só para poder escrever. A metade. Se eu estou dividindo, então vamos juntos escrever. Representa a metade. E deixem esse exemplo que a tia deixou, tá? Representa a metade. Porque 8 dividido por 2 é igual a 4. E o desafio, olha só, está aqui e não está aqui.
Então, eu percebo que aqui eu tenho essa figura oval. O losango aqui já não aparece. Então, olha só, está aqui e não está aqui. Vamos procurar o trapézio aqui? Opa, ele também não está. Não está aqui, mas ele está aqui. Então, olha só, o que aparece aqui? O losango novamente. O trapézio aparece aqui? Então, essa figura que estamos procurando é o losango. Vocês podem desenhar o losango aqui ou escreverem, ó, losango. Que cor que é o nosso losango? Laranja. Então, pessoal, até a próxima aula com a correção das atividades, ok? Um beijão a todos!